Pessoal, paz do Senhor Jesus, tudo bom? Eu poderia fazer um vídeo mais organizado e colocar no meu canal do YouTube, mas eu espero que vocês estejam bem. E para quem não é contrário ao Natal, eu acredito que você teve um bom Natal, em reunião com a sua família, com seus amigos. Queridos irmãos, eu fiz algumas postagens com a minha família, desejando Feliz Natal a alguns irmãos, né? Pastor Carlos Vailate postou Feliz Natal, pastor Anderson Silva, pastor Felipe Fontes, um grande pastor de uma igreja, da igreja presbiteriana, um grande mestre presbiteriano. Meu Deus do céu, de onde está vindo esse povo que demoniza o Natal? Paz do Senhor, pastor Alcínio Júnior, tudo bom? Hoje eu tive que ligar para um rapaz, porque o camarada comentou assim: Jesus não nasceu no Natal. Isso é de uma burrice extrema. É uma extrema burrice, tolice, você escrever assim: Jesus não nasceu no Natal. Se você diz que Jesus não nasceu no Natal, você está simplesmente dizendo que Jesus não nasceu no dia do seu nascimento. Porque a palavra Natal está ligado ao dia de um nascimento. Eu não estou falando 25 de dezembro, o dia que Jesus nasceu. Eu estou falando que a palavra Natal é nascimento. Então, quando você comemora um Natal, você está comemorando um nascimento. Quando você comemora o Natal, você está comemorando o nascimento. Ah, pastor, mas na origem tem muito paganismo. Ok. Você sabia que o fato de alguém espirrar e você falar assim, saúde, tem uma origem pagã? Eu não sei, pastor Alcino, se o senhor lembrar, eu acho que era entre os romanos. Quando alguém espirrava, eles acreditavam que no espirro a alma saía do corpo da pessoa. Daí surgiu a expressão saúde, que era um desejo pagão, de que a alma foi entre os gregos, né, gente? Isso aí o irmão Guilherme disse que era entre os gregos. Era um desejo pagão. Ao dizer saúde, você estava clamando, desejando que a alma voltasse para aquela pessoa que acabou de espirrar. Se alguém espirra perto de você e você diz saúde, eu vou te chamar de pagão, irmão. Para nós é simplesmente educação. Ser solícito a alguém. Em segundo lugar, o Natal é uma festa cultural. Os romanos apenas herdaram dos gregos.
Existem coisas na cultura, gente, que não ferem os princípios bíblicos. Você sabia que quando Apocalipse, quando Deus manda no Apocalipse que João escrevesse cartas às igrejas, Jesus se valeu de muitos costumes das cidades para falar ao coração da igreja? Tenho aqui, ó, eu preguei sobre isso aqui, ó. Capítulo 2, versículo 17 de Apocalipse. Ao vencedor darei do maná escondido. Em Pérgamo era cultural um grande banquete idólatra, onde qualquer um poderia se assentar. E essa cultura de pão, comida, alimento, estava ativo na mentalidade das pessoas. E Jesus se vale daquela cultura para fazer uma promessa ao seu povo, dizendo que o vencedor comeria do maná escondido. Ou seja, enquanto os pagãos, os ímpios, têm sua mesa exposta, oferecida a qualquer um que quiser se rebelar contra os princípios de Deus, ao vencedor eu darei um maná escondido. Por quê? Porque também entre eles tinham um tipo de gente selecionada para certos tipos de alimento. Então Jesus não vem falando contra a cultura, mas se vale da cultura para aproveitar um gancho e trazer uma promessa para aquele povo. E continua: lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que recebe. Era cultural nos processos jurídicos diante do juiz, quando a pessoa era condenada ou quando ela era absolvida. Quando ela era absolvida, quando não tinha prova o suficiente, os júris traziam pedras com as seguintes cores, pretas e brancas. Se a maioria das pedras fossem pretas, nós concordamos com a condenação. Se a maioria das pedras fossem brancas, nós não concordamos com a condenação. Essa pessoa não cometeu tal crime. E a autoridade maior ali burilava aquelas pedras e mostrava que a escolha do júri foi pela absolvição daquela pessoa, foi pela liberdade daquela pessoa. Jesus se vale de tal cultura e diz no capítulo 2, versículo 17: ao vencedor eu lhe darei uma pedra branca. Você sabia que há estados nos Estados Unidos, e se eu não me engano, teve até um desenho sobre o Natal que foi proibido na França? Um desenho do Natal. E já existem estados nos Estados Unidos onde se é proibido se comemorar Natal, eu acho que é nas escolas, ou falar sobre o nascimento de Cristo nas escolas. Vocês não percebem que se tal comemoração não ofendesse o reino das trevas, teria alguma necessidade de haver proibição?
Se o Natal é pagão e o mundo em si, por si, é pagão, por que então na França se proibiu um desenho na Netflix sobre o nascimento de Cristo? Se proibiu comemorações nas escolas, em alguns estados dos Estados Unidos, do Natal. Se é algo mundano, se é algo contrário a Deus, por que proibir? Porque o normal é incentivar o que é contrário a Deus e proibir tudo que se chama a Deus, tudo que se lembra a Deus, tudo que se lembra a Cristo. Proíbe. Se o Natal de fato é demoníaco, pagão, idólatra, por que então, em alguns países onde o evangelho é perseguido, se é proibido comemorar o Natal? Olha, com quem vocês, que na maioria das vezes são analfabetos, estão se assemelhando? Com estados e países onde se proíbem pregar o evangelho. Eu li muitos comentários ruins, péssimos. Existem templos pagãos. O que é um templo? Um lugar, um prédio reservado para reuniões religiosas. Será que é porque eles têm seus templos pagãos que o fato de termos um prédio para reuniões religiosas nos torna pagãos também? Bora tentar falar de Bíblia, porque esse povo quer falar de Bíblia. O camarada disse assim: me mostra na Bíblia o nascimento de Jesus sendo celebrado. Peraí, que eu estou tentando não me estressar. Me mostra na Bíblia o nascimento de Jesus sendo celebrado. Vocês acreditam que eu... Gente, é só você ir nos comentários. Amor. É só você ir nos comentários. Peraí, tá? Nas postagens de hoje. Oi, irmão. Olha, seu filho tá com a caneta na mão, parece que tá pintando a parede. Ô, irmão, não faz isso comigo não, irmão. Esse povo é viciado em Google. Esse povo é viciado em Google, gente. Deixa um pouco aberto, amor. Então, deixa um pouco aberto. Amor, olha o número que tá. Haviam pastores que estavam nos campos próximos, tomavam conta de seus rebanhos. Um anjo do Senhor apareceu, a glória resplandeceu. Houve um brilho da glória de Deus no nascimento de Cristo. Não tenham medo, paz. Eu estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês. Olha aqui, irmão, pregação. Pregação no dia do nascimento de Jesus. Esse, para mim, é o maior motivo de se comemorar o Natal. Anjos estão pregando sobre a encarnação de Cristo, sobre o nascimento de Cristo. Isso servirá de sinal para vocês: encontrarão um bebê envolto em panos. Irmão, olha só, o versículo 9 diz que a glória do Senhor resplandeceu ao lado dos pastores. E o versículo 12 diz que Jesus vai estar envolto em panos. Enquanto os pastores estão envoltos de glória, Jesus envolto de panos.
Isso é Natal. Uma chance de você falar da encarnação. Uma oportunidade. Irmão, não é fácil ter acesso ao coração das pessoas para falar de Jesus. Aí você, num país cujo Estado é laico, te permite pensar no nascimento de Cristo. As pessoas, pelo menos nesse dia, lembram do nome Jesus. Eu tô com a Bíblia aberta e o cara tá falando da Igreja Católica. Olha a chance que você está tendo de falar Filipenses 2. Enquanto os pastores estão cercados de glória, o Cristo da glória está cercado de panos. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Os anjos estão cantando o nascimento de Jesus. Jesus nasce entre um homem e uma mulher. Aqui temos uma família formada. Versículo 20. Voltaram glorificando a Deus. Isso é celebração. Me mostra na Bíblia o nascimento de Jesus sendo celebrado. Não, gente, eu tenho que soltar os comentários. Me mostra na Bíblia o nascimento de Jesus sendo celebrado. Se ele nasceu é porque ele encarnou. João 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava com Deus no princípio. Em 1,14, aquele que é o Verbo se tornou carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai. Se ele não encarnasse, João não escreveria isso aqui, meu Deus. O próprio... Olha Paulo. Gálatas 4:4, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Isso aqui é encarnação. Filipenses 2:9. Dizem que Filipenses 2 é um cântico. Embora sendo Deus, não se considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo. Isso aqui é do nascimento de Cristo. Se ele encarnou, ele nasceu. Ele só nasceu porque encarnou. No Natal, nós comemoramos o físico de Jesus. O Cristo matéria entre nós. O Emanuel, o Deus entre nós.
Estou respondendo essa pergunta. Aí vem o outro mais teólogo e mais sabichão, Alcino. O mais sabichão. E eu liguei para uns 4, ninguém teve coragem de me atender. Eu liguei pelo direct do Instagram, ninguém teve coragem de atender, porque lá eles são os bichão mesmo. No comentário eles são os bichão. Já tem cara aqui preso em data, meu irmão do céu. Já tem cara aqui preso em data. Data. Não é pra pegar mais. Colossenses capítulo 2, 16. Não permitam que ninguém julgue pelo que vocês comem ou bebem, com relação a alguma festividade religiosa ou celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Por que eu estou falando isso aqui? Porque um camarada perguntou assim, por que vocês falam, se vocês comemoram o Natal, por que vocês são contra a guarda do sábado? Porque o Novo Testamento é explícito em falar que a gente não pode ser definido pela guarda do sábado. Essas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade se encontra em Cristo. A guarda do sábado era um sinal para o verdadeiro descanso, que é uma pessoa, Jesus de Nazaré. Aí o mais sabichão, que todo mundo é sabichão nos comentários, né? Essa festa teve uma origem pagã. Aí o pastor Alcino comentou aqui: a maior prova de que as coisas não devem ser definidas por sua origem somos nós mesmos. Fomos gerados em pecado. Então você não pode dizer que é santo, você não pode dizer que é santificado, você não pode dizer que é filho de Deus, você não pode dizer que é cheio do Espírito Santo por causa da sua origem. Se a origem dessa comemoração é pagã, a sua origem é pior do que a origem dessa comemoração. A sua origem é pior do que a origem da comemoração do Natal. Com certeza. Só que é o seguinte, Zé. O que eles estão mais falando nos comentários das pessoas é o seguinte: a gente tem que lembrar da ressurreição e não do nascimento. Então, peraí, a gente se lembra do nascimento e trazemos presentes uns aos outros. Boa pergunta, Felipe. Você comemora o Dia das Mães? Comemoro, pastor. E você comemora o Dia das Mães quando? Dia 12 de maio. Quando foi que sua mãe nasceu? Você deveria comemorar o Dia das Mães só no aniversário de sua mãe. Mas você comemora o Dia das Mães, que não é o dia do aniversário da sua mãe. Então, bora lá. Temos que lembrar da ressurreição e não do nascimento. Se lembrando do nascimento, o que é que a gente faz? Nos reunimos em família, porque no nascimento de Jesus houve ali uma reunião em família. Nós nos deslocamos para encontrarmos uns com os outros, assim como Jesus se deslocou do céu à terra, Maria e José se deslocaram ao Egito, aquela coisa toda. Damos presentes, porque no nascimento de Jesus houveram entregas de presentes. E você sabia que entregar presentes em aniversários também tem uma origem pagã? Você sabia que esse costume de se dar presentes vem do Egito e ampliado em Roma? Nações pagãs. Tu acredita que hoje uma irmã falou assim: onde a Bíblia me manda comemorar Natal?
Eu falei, a Bíblia não manda comemorar conquistas pessoais, a Bíblia não manda comemorar formaturas, a Bíblia não manda comemorar o descobrimento de gravidez, a Bíblia não manda comemorar. Eu falei um monte de coisa que a Bíblia não manda comemorar. Tu acredita que a irmã respondeu e disse que não comemora nada disso, a única coisa que ela comemora é porque ela é salva em Cristo Jesus? Sim, pastor Alcino, as pessoas não têm nenhum entendimento sobre a encarnação de Cristo. Se a gente pratica, se a gente tem esses costumes a partir do nascimento de Jesus, estar em família, se deslocar, dar presentes, e a gente tem que lembrar da ressurreição de Jesus. Qual é a responsabilidade que a ressurreição de Cristo nos dá? Bora para a Bíblia. Já que vocês são tão biblistas, nós tem, tá? Nós tem que falar da ressurreição de Jesus. Vambora então. Nós tem que lembrar da ressurreição de Jesus. Presta atenção, como que eu iniciei a minha fala. Eu disse... Luzinho, me ajuda. Eu disse o seguinte... Papai te ama. Eu disse o seguinte... Se, ao lembrarmos do nascimento de Cristo, nos deslocamos, nos encontramos com os nossos familiares, damos presentes uns aos outros e glorificamos a Deus pela encarnação de Cristo... Porque foi isso que aconteceu naquele dia, dando uma beleza, um enfoque, uma celebração, demonstrações de alegria, irmão, pelo nascimento de Cristo. Anjos cantando na terra. Onde tu já viu isso? Tu vê na Bíblia anjo cantando no céu. Os anjos descem para cantar entre nós. Anjos anunciando o evangelho. Daqui a pouco eu quero voltar nisso aqui. Anjos anunciando evangelho. Anjos anunciando o evangelho. O anjo fala do nascimento de Jesus e do propósito dele vir à terra. Nasceu o Salvador dos homens. Se precisam de um Salvador é porque estão perdidos, são pecadores caídos, miseráveis, pobres, cegos, nus. Não, mas nós temos que lembrar todo dia da ressurreição. Então a primeira coisa que acontece quando ele ressuscita as mulheres foram anunciar que ele estava vivo. Então se você se lembra da ressurreição, cristão, santão, bonitão, quarta pessoa da Trindade, se você é esse crentão que lembra da ressurreição todo dia, então você tem que pregar o evangelho todo dia. Porque é o seguinte, o anjo, no dia da ressurreição, o anjo desceu e anunciou a ressurreição dele. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aí as mulheres pregaram, os anjos pregaram. Aí depois, Jesus aparece aos discípulos e diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Marcos 16, Mateus 28, estou embolando as coisas aqui. João 20, 21 e Lucas 24. Em todos esses... Em todas as narrativas da ressurreição, o que é que tem lá? Pregação, pregação. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Já que você que é contra o Natal. Por quê? Porque dá presente. Isso é consumismo. Pelo amor de Deus, cara. Se é consumismo, eu ir no mercado, comprar um presente para me alegrar com os meus irmãos, simbolizando, me lembrando daquele ato de presentear no nascimento de Jesus, for pecado, então mais pecador é tu, que lembra da ressurreição, mas não prega para ninguém. Se eu ali reunido com minha família, que tem várias pessoas desviadas do evangelho, eu aproveito e começo a falar da encarnação de Cristo, do motivo do Pai ter preparado um corpo para ele, conforme diz Hebreus capítulo 10. Ali eu estou tendo uma chance de evangelismo, meu Deus do céu. Irmão, é sim, enquanto há estados e países que proíbem a comemoração do Natal. Por quê? Porque pensa em Cristo. Por que vamos proibir? Olha só isso aqui. Para de ignorância, rapidinho. Porque
tomar cachaça pode? Se você é cachaceiro, meu irmão. Se você é cachaceiro, você vai ser tentado pela sua própria fraqueza. Me mostra a cachaça do nascimento de Jesus. Vai lá, desigrejado. Vai lá, desigrejado. Sabichão, Santão, Salomão, Paulão. Abre aí pra mim, Paulão. Abre aí, cachaça do nascimento de Jesus. Aí você vai me dizer, ah, pastor, mas é por isso que a gente não comemora o Natal, porque no Natal tem muita cachaçada. Opa, então bora pra ceia. Jesus instituiu a ceia? Sim. Jesus revelou a Paulo que era necessário relembrar, comemorar a ceia? Sim. Então bora para os problemas na ceia. Santão, irmão do céu, eu não tenho paciência, Jesus me converte. Bora para a ceia. Bora. Capítulo 10. As festas idólatras e a ceia do Senhor. Agora eu vou fazer a minha Bíblia. A festa pagã e o Natal à luz da Bíblia. Bora lá? Não é verdade que o cálice que abençoamos é a participação no corpo de Cristo e o pão que partimos é a participação do corpo de Cristo? Ok. Há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, participamos de um único pão. Considere o povo de Israel, comem dos sacrifícios, os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Será que o sacrifício oferecido ao ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Ah, é que o Natal é pagão, é glória para ídolo. Então tu acabou de dizer que ídolo existe. Tu acabou de dizer que ídolo é Deus. Tu acabou de dizer que ídolo é o bichão mesmo. E Paulo está falando aqui, ídolo não é nada. E tá aqui, ó, 1 Coríntios 10, 19. O ídolo não é nada. Ah, mas o Natal originalmente era glória pro Deus Sol. Ok, tirou a glória do Deus falso e transferiu pro Deus verdadeiro. Tu não era do Satanás? Tu não era do capeta? Tu não era da prostituição? Tu não era da cachaçada? Sim, eu era. Jesus entrou e transformou, não transformou? Transformou, pastor. Agora essa mesma boca que era da imoralidade, da cachaçada e da música imoral, canta para quem? Canta para Jesus. Uai! Então pode haver uma transformação de sentido na sua vida, mas ele que é soberano sobre todas as coisas, não pode fazer uma transformação de calendário, de propósito em um dia nacional. Irmão, pelo amor de Deus, você deveria se alegrar, você deveria era glorificar a Deus. Ah, irmão, a origem era um culto ao falso Deus, mas agora não é um culto para um falso Deus. O povo de Deus se reúne para adorar o verdadeiro Deus. Ídolo não é nada. Se você está dizendo que não pode comemorar o Natal porque a origem é culto a ídolos, então você está desprezando 1 Coríntios capítulo 10. O ídolo é um verdadeiro Deus. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e da mesa dos demônios. Eu já fui comemorar o Natal na casa de parente meu, que quando começou a cachaçada, eu disse, ou para ou eu vou embora. Ah, nós não vamos parar. Chamei minha mãe, chamei meu pai, éramos 6 irmãos, os que quiseram vir comigo saíram daquela festa. Os que quiseram vir comigo saíram daquela festa. Porque o Natal é o nascimento do Senhor Jesus. Se não é para a glória dele, se não é para que eu possa evangelizar. E ali eu tive liberdade de sair porque eu estava com a minha família. E eles conhecem a Bíblia. Eles conhecem o Evangelho. Bora lá. 1 Coríntios, bora falar da ceia. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11. Olha só, os excessos naquilo que Cristo instituiu. Naquilo que Cristo instituiu. Amor, liga o ar, por favor, meu amor. Amor, liga o ar pra nós. Não tá não, meu amor. O Eliseu Filho desligou. Aqui, ó. A reunião de vocês faz mais mal do que bem. Meu Deus, o Natal tem origem pagã. Ok. Quem instituiu a ceia? Eu tô perguntando, responde para mim. Quem instituiu a ceia? Jesus. A ceia que Jesus instituiu, tá aqui, até meu irmão Elias tá aqui na live. Ele sabe que quando a gente foi fazer live lá pro lado da Ceilândia,
QNQ, quando tinha cachaçada. Fala aí, Elias, se eu não brigava. Fala aí se eles não começavam a bagunça deles apenas quando eu me retirava. Ok. Começaram a afirmar que quem instituiu a ceia foi Jesus. Mas Paulo está dizendo que naquilo que Jesus instituiu, estava tendo mais mal do que bem. Tá aí. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. A festa que Jesus instituiu, pastor Marcelo, tá escrito aqui, ó, mais fazem mal do que bem. Ele não tá dizendo que não faz o bem, ele tá dizendo que faz mais o mal do que o bem. E quem instituiu não foi a Igreja Católica, foi Jesus. Eu queria que vocês que ficam perturbando o povo aí no Natal, fica me perturbando nos comentários, vocês me atendessem. A minha esposa é testemunha, minha sobrinha que tá aqui. Eu liguei para uns 4 a 5. Me atende, mas não atende. Então bora lá. O Natal é pagão. E eu já falei, se o sentido foi transformado, glória a Deus por isso. A voz tá estranha, é bug no Instagram, gente. Se liga na aula, por favor. Tem coisa mais interessante pra gente focar aqui. Bora lá. Mas a festa que Jesus instituiu, faz mais mal do que bem. Quando ouço que vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu acredito. Paulo está exortando a igreja pelo que ele escutou. Fica aí, você que é contra o Natal, fica aí, teólogo do Google. 19. Pois é necessário que haja divergências para que sejam conhecidos quem são os aprovados. Na festa, na ceia que Jesus instituiu, ceia, igual Natal, comida, né? Comida, bebida, alegria em família. Ali está a igreja do Senhor reunida numa festa que Jesus instituiu. Ele está dizendo que teve contenda. Eu não vou comemorar Natal porque tem briga, os meus parentes brigam. Cresce, bebê, cresce. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Meu Deus do céu, eu li isso. E a glutonaria. Vai lá, gente. Tá na postagem do meu Instagram aqui. Não mandou ficar calmo, não, que eu fico mais nervoso. É porque a Bíblia é muito linda, cara. A Bíblia é muito linda. Vai lá na minha postagem. Jesus nunca estaria no Natal por causa dessa comilança e bebedeira. Ele está na ceia? Claro que ele está na ceia. Então bora ler o texto da ceia. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelo outro. Isso aqui é glutonaria. Isso aqui é falta de amor. Isso aqui é falta de unidade. Outra pergunta. Jesus falou que podia ter álcool, pastor? Meu Deus do céu. 1 Coríntios 11, bora lá. Quando você se reúne para ser do Senhor, porque cada um come sem esperar pelo outro. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Aí, ó, na ceia do Senhor, crente caindo na cachaça. Bora proibir a ceia? Bora falar mal da ceia? Foi Jesus que instituiu, não foi Papa. Foi Jesus que instituiu, não foi Igreja Católica. Não tem Ário aqui, não, que depois virou Papai Noel. Não, foi Jesus. E tinha crente se embriagando na ceia. Tu que já perguntou de cachaça aí umas 4 vezes. Bora, irmão. Abre a Bíblia, rapaz. Para de ficar comendo em Google, comendo em podcast. Cala a boca, senta, vai aprender. Para depois você tentar dar opinião. Pelo menos com humildade. O Natal veio do paganismo. A ceia veio de quem? Veio de Jesus. Então a prova de que Jesus não está no Natal são os excessos, o materialismo, o consumismo, a bebedeira, a glutonaria. Até parece que ninguém viu vocês comendo aí, né? Bora lá, bora lá. Vocês não têm casa onde comer e beber? Desprezam a igreja de Deus, povo que se reúne, e humilham os que nada têm? Que direi? Eu vou elogiar vocês por isso? Certamente que não. Eu recebi do Senhor que também vos entreguei. O Senhor Jesus não, foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado em favor de vocês. Paulo não proíbe a ceia.
Paulo não gerou proibição na ceia. Paulo instruiu os crentes a como se comportar na ceia. Então, cara, para de ser tolo, para de ser menino em ficar se sentindo um reformador. O cara quer se sentir um Lutero porque leu uma informação pela metade no Google sobre a origem das características do Natal. Olhe o Natal como uma oportunidade de evangelismo. No nascimento de Jesus, anjos pregaram. No nascimento de Jesus, anjos celebraram. O neném está chorando, mas está com a esposa, Marcos. Presta atenção na aula. Anjos celebraram. Anjos pregaram. Cara, eu aluguei um espaço de um amigo meu com a minha esposa para nós nos reunirmos com irmãos, cunhados, cunhadas. Quando estávamos todos reunidos, pegamos o violão, pegamos o teclado, começamos a cantar. E eu disse à minha esposa, vamos cantar hinos antigos, porque aqui tem muita gente afastada do Evangelho. Ô Eliseu Filho, qual é o seu problema? Ela é sua mãe para te corrigir mesmo. Você tá passando o limite. Ele bateu na Esther Caroline. Eu bati na perna dele pra ele parar. Você não tem que bater na sua irmã não, rapaz. Eu não te amo mais porque você me bateu. E quando eu sair daqui vai ficar de castigo. Então para de chorar. Tá feio isso, rapaz. Você é um... Vamos cantar hinos antigos, porque aqui tem muita gente afastada do Evangelho. Começamos a cantar hinos. Não pode fazer E eles isso. começaram a cantar com a gente. E eles começaram a chorar, lembrando de quando cultuavam ao Senhor. O dono do espaço nos procurou e disse assim, nunca houve um culto aqui. Tá na live aí, o Jonatas Muniz? Nunca houve um culto aqui no nosso espaço. Ah, irmão, se não fosse a comemoração do Natal, estaríamos todos ali, reunidos, falando do Cristo Salvador? Mas o negócio é falar da morte de Jesus. Pastor Marcelo, se ele morreu é porque ele nasceu. Se você pode comemorar a morte, por que você não pode comemorar o nascimento? Eles não têm argumentos. O negócio deles é Google copia e cola, gente. E ali começaram a chorar. Primeiro ponto, achei interessante, o Senhor tocando nos corações. E o dono do estabelecimento disse, nunca houve um culto aqui. E ali nós estabelecemos um culto louvando a Deus no Natal, gente. Natal! Aleluia! Jingle bell, jingle bell. Aí hoje, licença aqui, gente. Pastor Luiz Hermínio, Feliz Natal, Pastor Luiz Hermínio. Então, se as coisas devem ser definidas pela origem, você é miserável, você é inimigo de Deus, você é podre. Você e o capeta estão no mundo pelo mesmo propósito, inimizade contra Deus. Que é isso, pastor? As coisas não devem ser definidas pela sua origem? Gênesis capítulo 8, versículo 20 e 21. O homem é mau desde sua origem, desde o seu nascimento. Salmo 51, em pecado eu fui formado, em pecado eu fui concebido. Jó capítulo 14, do impuro não pode sair nada puro. Eram esses textos aqui que eu estava lendo aqui nesse instante, pastor Luiz Hermínio. Ninguém vos julgue por dias, Colossenses 2,16 e Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14 ainda é muito mais forte, muito mais forte. Mas hoje foi o dia que a gente foi chamado de pagão. Ah, irmão, aí
no final do dia, hoje, antes de virmos, uma moça que era irmã do dono do estabelecimento disse: pastor, ora na minha casa. Falei, vamos, só que eu vou com a minha esposa, né? A moça sozinha, com roupa de academia e tal. Falei, eu vou lá com a minha esposa. Eu fui, chamei Luana. Luana começou a cantar, começamos a orar. As pessoas se quebrantaram e clamavam, dizendo que estavam com saudade de Deus. Então, querido, se o Natal é pagão, por que que alguns países... eu não disse a origem, por que que alguns países proíbem a comemoração do Natal? Por que que em algumas escolas, em alguns estados dos Estados Unidos, proíbem o Natal, a comemoração do Natal? Por que que na França foi proibido o filme do Natal? Chama o Andrew pra mim, amor. Nenê, chama o Andrew pra mim. Por quê? Não é pagão? O Natal não é do Satanás? Sabe por que foi proibido? Eu vou repetir. Porque fala de Cristo. Foi proibido porque abre uma porta para o evangelismo. Coloca pra mim aqui no Google. Abre-se uma porta para o evangelismo. Então, meu irmão, a chance que você tem, talvez, seja única. Uma vez no ano. Seus filhos desviados, seus pais desviados, seus amigos ímpios, pensando ali, Deus encarnou. Deus desceu entre nós. Chega lá e fala de Jesus. É uma oportunidade que Deus está te dando de evangelizar. Às vezes você é tímido. Às vezes... Aqui, ó. Aqui, eu vou mostrar para vocês. Filme de Natal foi proibido na França porque fala de Jesus. Na França, Estrela de Belém é proibido de ser apresentado. Filme cristão é proibido na França. Por quê, irmão? Por quê, irmão? Porque num país ateu, voltou aí, gente, o Instagram, que estão me ligando aqui. Voltou o áudio aí, gente? Tá ok o áudio? Voltou o áudio? Voltou. Vocês já leram o Gospel Mais? Vou ler para vocês aqui, depois vocês pesquisem em casa aí, tá bom? Escola causa polêmica ao proibir músicas cristãs e a palavra Natal em eventos de seu calendário de dezembro. Sabe por quê, irmão?
É porque a palavra Natal está ligada ao nascimento de Jesus. O Natal é mais do que uma data. O Natal é um acontecimento. O Natal é mais do que uma data. O Natal é um acontecimento. Aconteceu. Gênesis 3,15 aconteceu. Da semente da mulher nascerá um, que tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele ferirá a sua cabeça. O Natal é um acontecimento. Aconteceu Isaías capítulo 7. A virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Aconteceu. O Natal é mais do que uma data comemorativa, é um acontecimento. Aconteceu Isaías 9,6. Um filho vos nasceu, um menino se nos deu, e um filho vos nasceu, e o principado está sobre os seus ombros. Aconteceu. O Eusébio Santos, já falei sobre isso, tá, querido? Já falei sobre isso. Se os evangelhos glorificam a Deus e celebram a encarnação, por que nós não vamos celebrar a encarnação? Claro, a palavra encarnação é uma palavra teológica. Nascimento. Deus se fez carne, Deus se fez um de nós. Onde Jesus pregava, ele não era um homem falando de Deus aos homens. Ele era Deus entre os homens, falando de si mesmo com muita humildade. E eu gosto que o Natal, que o nascimento de Jesus seja comemorado pelos cristãos no mês de dezembro. Não foi ele que dividiu a história antes dele e depois. Ou seja, o nascimento de Cristo não gerou uma mudança nos tempos da história da humanidade? Sim, pastor, gerou. E não é dezembro a divisão, não é dezembro a ponte que te faz sair do passado para o futuro. Não é dezembro o mês onde muita coisa fica para trás e você se prepara para o que há de vir. Não estaria Deus em sua soberania, não estaria Deus em sua soberania nos ensinando tal verdade, se nesse mês vocês geram novas expectativas, se nesse mês vocês prometem a si mesmos e buscam a minha graça para um novo tempo, uma nova vida, uma mudança, sendo que é nesse mês que vocês têm esse costume, aceitarei de vocês o culto pelo nascimento do meu filho. Pois seria um mês, é um mês de mudanças. Foi isso que eu acabei de falar, o Júnior 288, teólogo do Google. Nesse mês, fazemos promessas, buscamos direções, sonhamos mais alto, olhamos para a nossa vida pelo retrovisor, através do retrovisor, e buscamos a graça de Deus para um novo tempo, para uma nova história. Nesse mês é comemorado o nascimento daquele que dividiu a história. Antes dele e depois dele. Tu já me estressou, viu, Júnior? Eu acabei de falar, não seria, não é legal, já pensou? Deus, em sua soberania, Deus poderia acabar com isso tudo, irmão. Deus poderia acabar com isso tudo. Ele é soberano, irmão. Ele poderia fazer isso aqui e acabar com esse negócio, irmão. Vamos glorificar ao Senhor. Vamos estabelecer a paz com os nossos irmãos. Vamos nos abraçar. E já está acabando. Falta meia hora e eu te digo.
Feliz Natal. Vou tomar um chá gelado.